Começou a Sempre vai gravar. rolar, sempre vai rolar uma garrafinha verde, porque a gente precisa hidratar a garganta. Não, com certeza. Ainda mais, né, usando a voz, né? Então, É. Aí tem táticas, não é qualquer água que dá para tomar, não é qualquer coisa que dá para fazer. E aí você vai aprendendo essas coisas, ouvindo fonoaudiólogo, ouvindo umas dicas e tudo mais. não, com certeza. Ana, eu queria começar agradecendo a sua ilustre presença aqui no meu quadro de entrevistas aqui no meu canal. Queria agradecer de verdade. Muito obrigado E eu que pela agradeço o convite, apesar de que eu enrolei um pouquinho, né? Mas nada. tá bom. Eu acho que eu enrolei mais. Mas então, Ana, para a gente começar essa conversa, eu Uhum. queria te perguntar. Eu sempre costumo começar as entrevistas pedindo para que a pessoa se apresente, né? Dizendo quem ela o que que ela trabalha dentro da informática. Então, pode se apresentar do jeito que você achar melhor. Então, pessoas, eu sou a Anelisa, eu estou aí nas interwebs com o Pode Programar, que é um podcast feito por mim e pela Jessie, e a gente fala de tecnologias voltadas para programação, né? Porque tecnologia é tanta coisa. A gente também tem alguns episódios filosóficos que a gente viaja na maionese e tudo mais, mas nós estamos aí com Pode Programar. Tem Pode Programar para você ouvir, tem Pode Programar para você ver, não, mas está lá no YouTube, tá lá no Spotify, tá num monte de lugar. E eu sou analista de sistemas. Eu, na verdade, a minha graduação, eu sou fisioterapeuta de graduação, mas eu sou especialista em engenharia e arquitetura de software. Tem 10 anos que eu já atuo já desenvolvendo software, eu larguei completamente a área. E eu tô aí, faço palestra, ajudo a organizar eventos na área de TI, tudo é dentro da área de TI. E se a gente falar que a pessoa tem alguma bandeira ou alguma coisa assim, eu gosto muito de lutar pela diversidade na área de TI e para todos se sentirem acolhidos. É isso. Bacana, bacana. Eu já tenho uma série de perguntas para fazer. A primeira delas, que eu tenho bastante curiosidade, é o que que te fez migrar da fisioterapia para informática e computação? Então, eu, na verdade, sempre gostei de computador. Desde quando eu me entendo por gente ali, 13, 14 anos, eu sempre fui doida para mexer com computador, ter um computador. Meu pai, ele achava que era coisa de menino, aí ele foi adiando. Tinha cursos, antigamente se fazia cursos, né, de Word, Excel, se tinha mais cursos. E eu lembro que tinha um curso de programação em Basic. Só que aí eu fui para a aula, a primeira aula, meu pai me levou, só vi o menino lá. Olha, Uhum. você não vai não. Você vai voltar, porque eu quero te proteger e tal. Sempre meu pai ficou nessa de me proteger. E acabou que eu não fui, não aprendi a programar nesse momento. E aí, aquela coisa que você tá no segundo grau, você começa a ficar meio desesperado ai, vamos arrumar o que que nós vamos fazer no vestibular para a vida inteira. E, e fazia teste vocacional e dava tudo, tudo. Eu era boa para a área da saúde, eu era boa para línguas, eu era boa para história, eu era boa também para raciocínio lógico. Eu nunca fui muito boa de matemática em si, mas de raciocínio lógico eu já era boa. Aí tinha aberto o curso de fisioterapia perto de casa. Falei assim, deixa eu ver como é o que é a fisioterapia em si e tal. Pensei assim, a área da saúde é uma coisa legal, eu venho de uma família que a gente se cuida muito, então essas coisas acho que ficaram muito confusas na minha cabeça. Habilidades pessoais com habilidades profissionais, elas encucaram muito. Mas aí eu acabei passando vestibular de fisioterapia, fiz o curso, eu cheguei a exercer, fiz os 5 anos, exerci aí em torno de 3 anos,
estava quase terminando a especialização em traumato-ortopedia. Eu cheguei a fazer pós-graduação em traumato-ortopedia, mas quando estava no fim, aquilo ali começou a me dar uma certa agonia, porque eu não estava conseguindo me identificar profissionalmente. Eu conseguia tratar bem os pacientes, conseguia ter bons resultados, porém, dentro de mim, alguma coisa estava falando, não é isso, não é isso. E aí, nesse momento, eu recorri à terapia para entender o que eu ia fazer, e na época, que era o meu namorado, hoje ele é meu marido, ele falou assim: Ana, eu acho que você tem um bom raciocínio lógico, eu vejo você me explicando determinado problema, determinada situação, um problema de coluna, um problema articular e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, enquanto você estiver à toa, assim, vou aprender a programar, eu vou te explicando algumas coisas, eu vou te dar uns exercícios para fazer, e aí foi. E aí eu comecei a fazer, aí aprendi em Portugal, né, muita lógica, fazia entre um intervalinho e outro, entre um paciente e outro, eu fazia lá os desafios que ele me passava, e eu comecei a programar, aí eu comecei no que eu já mexo mesmo, eu comecei mesmo com C Sharp, depois eu fui aí aprender as linguagens de banco de dados, hoje que a gente fala de front-end, que é HTML, CSS, JavaScript e tudo mais, e eu fui aprender também a parte teórica de programação, você tem que aprender aí, é igual a gente brinca que é muito confuso saber o que é pilha, o que é fila, que é árvore, que não sei o que, esses conceitos aí eu também aprendi por conta própria, assim, eu não fiz nenhum curso regulamentar disso. E aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Deixa eu ver se eu arrumo alguma coisa na área. Nisso eu fiz a certificação Microsoft, na versão do .NET 2 ainda, então já tem um tempinho, lá em 2009. Aí eu passei, aí eu tirei nota boa, passei, fiquei certificada, e aí acabei arrumando emprego na área, e estamos aí, até hoje. E eu agora estou super satisfeita e acho que eu me encontrei. Bacana. Eu estava justamente pensando, como é que foi tomar essa decisão, que é uma decisão difícil, né? Você largar uma área para outra completamente diferente. Pô, como é que foi isso, assim? Como é que foi esse momento mesmo que você chegou e, vou mudar mesmo, vou migrar para a computação? Teve um processo, né? Eu comecei esse processo todo aí lá para 2007, que eu comecei a aprender e tudo mais. E aí, quando eu fui fazendo terapia, falei assim, vou encarar essa área. Só que aí, por outro lado, na minha cabeça ficava muito assim, nossa, eu estudei 5 anos, quantas noites que eu já virei, quantas coisas que eu já estudei. Gente, eu passava em torno de 10 horas por dia no laboratório de anatomia, no início da faculdade. Então, estudava lá com os cadáveres, estudava anatomia, o segundo ano estudando neuroanatomia, então você estudar muita coisa, vias de dor, vias de não sei o que e tal. É uma dedicação muito forte. É um dos cursos, a fisioterapia é um dos cursos que mais se aproxima da medicina, de tão pesado que é a carga. E aí você pensa assim, nossa, todo esse trabalho que eu tive eu vou ter que jogar fora? Aí você questiona isso muito. E aí eu fui questionando, fiz terapia, mas eu resolvi mudar porque alguma coisa falava comigo assim, muda que vai se dar bem. Só que aí esse processo, quando eu resolvi mudar, daí eu acabei casando, mudei aqui para Belo Horizonte, eu morava em outra cidade, eu ainda continuei com a chamada síndrome do impostor. Eu tinha dia que eu chegava aqui em casa, eu chorava, falava com meu marido que eu não sabia nada, e que eu tinha bloqueios na hora que eu estava programando, eu olhava para o código, eu esquecia tudo que eu estava fazendo, eu esquecia de pensar, de raciocinar logicamente, eu esquecia a parte teórica mesmo da linguagem, era muita carga que eu colocava em cima de mim mesmo, eu sozinha colocava isso. Pouco tempo atrás, não tem muito tempo isso, eu estava conversando com o meu marido, e ele falou assim, Ana, você já percebeu o tanto que o Pode Programar te fez bem? Porque você, tipo assim, agora você consegue lidar bem com isso, você consegue lidar bem com tudo,
E hoje eu brinco, quando eu estou desembolando alguma coisa no serviço e tudo mais, eu olho para o meu colega de serviço e falo assim, nossa, eu sou foda, eu nunca falei isso na minha vida. Então, é todo um processo que ele não foi nem do dia para a noite, nem durou meses, durou anos, até eu conseguir entender que eu tinha, não vou dizer um dom não, porque acho que dom é uma coisa muito muito nata, mas assim, que eu tinha habilidades, que eu conseguia trabalhar essas habilidades, e isso demorei muito tempo mesmo. Entendi. E outra coisa que me chamou a atenção é que o fato de não ter feito faculdade na área deve ter sido muito difícil no trabalho, porque você até mencionou a parte de pilha, todo esse o Portugal, todo esse conteúdo mais teórico, ele acaba, né, fazendo toda a diferença no dia a dia. Como é que você, Sim. como é que você lidou com isso assim? Você chegou a cogitar fazer uma faculdade na área? Você foi só estudando tudo por fora mesmo? Então, eu cogitei fazer faculdade, porém, quando eu casei, mudei para Belo Horizonte, eu não conhecia nada daqui, eu não sabia de nada, não sabia como é que eu ia fazer, e aí eu acabei arrumando emprego aqui como quase estagiária. Entendi. E e aí eu fui aprendendo, eu chegava em casa, marido me ajudando, sempre ele, assim, me dando todas as dicas, falou assim: "Olha, Ana", ou ele explicava ou ele me dava o rumo do que eu precisava aprender. Então, aí eu corria atrás, pegava livro, aprendia, eu tenho alguns livros aqui em casa mais básicos, livros eu pegava grade de faculdade e começava a ver as grades e ver o que eu precisava estudar. Óbvio que eu tenho algumas falhas, hoje, até porque cada grade de cada faculdade ela aborda de um jeito. Umas vão sistemas de informação, por exemplo, umas vão estar mais voltada para a parte gerencial, umas faculdades, outras faculdades já vai colocar mais ele voltado para ciência da computação. Então eu tentei sempre pegar a parte mais técnica possível e estudar. Só que falar assim: "Ah, você estudou mais coisa voltada para ciência da computação", não. Eu voltei o meu foco foi mais sistema de informação mesmo, e aí eu acabei pensando em fazer uma pós-graduação, já que eu já tinha faculdade e já estava empregada na área, eu procurei fazer pelo menos um curso que eu tivesse algum diploma, porque seria muito importante isso até para emprego. Além da certificação que eu já tinha, e eu corri atrás de outras certificações. Então, eu fiz a pós-graduação em engenharia e arquitetura de software. Aí essa Legal. aí foi à distância, e eu estudando em casa, peguei a ementa, pegava e correlacionava com curso de graduação e estudando, Uhum. debruçando, aí tive que ter muita disciplina para estudar. Então, com certeza, sensacional você ter superado, né, essa dificuldade que é bastante difícil. Além daquele bichinho ali, da síndrome do impostor, que sempre ficou falando na minha cabeça: "Ah, você não é capaz, você não consegue, você não tem habilidade para isso, você é mulher e não consegue pensar nisso". Sim, eu já pensei essas coisas, gente, já pensei. Não, eu entendo. Eu sentia muita essa coisa da síndrome do impostor na pós-graduação, que na pós-graduação sempre tem aquele monte de gente, aí aquele cara está publicando, o outro está publicando, o outro está defendendo, você fica, ah, meu Deus, e eu, sabe? Uhum. É Eu ainda complicado. não consegui entrar no mestrado, mas por falta de tempo mesmo, acabou que o podcast ele tomou um certo tempo, mas é porque com o podcast vieram outras coisas e eu acabei engravidando, e agora estou grávida de novo, e eu não sei quando que eu vou conseguir entrar no mestrado, mas o mestrado é um sonho para mim, é um sonho, quem sabe, né, então Ah, não, com certeza. Certamente vai ser o próximo desafio aí que você vai superar. vai. Espero eu que sim. E deixa eu te perguntar outra coisa também, Ana. Como é que era nas entrevistas de emprego, assim, quando as pessoas viam que você
tinha formação em fisioterapia, você já estava com a certificação e a certificação fazia diferença? Os entrevistadores perguntavam isso para você? Ah, mas como assim você de fisioterapia está procurando emprego na computação? Como é que é nas entrevistas de emprego? Assim, nas entrevistas sempre me perguntaram isso, porque eu troquei de área, porque sempre tem algum psicólogo que sempre pergunta por quê, mas assim, vou te falar que é óbvio que eu já fiz várias entrevistas de emprego, algumas eu não passei, outras eu até passei, fui para entrevista e na hora de negociar salário a gente não chegou num acordo. Já tive N situações aqui, eu já fiz muitas entrevistas aqui em Belo Horizonte. E assim, a graduação em si, ser formada ou pessoas que eu trabalho com elas não ter formação na área, eu não vejo isso como um impedimento. Nunca foi um impedimento. É um detalhe que as pessoas ficam muito curiosas para saber. Mas, por exemplo, eu já trabalhei já com engenheiro, tá aí perto. Eu já trabalhei com advogado e deixa eu ver o que mais aqui. Já trabalhei com pessoas que nem chegaram a entrar na graduação, que só tinha ensino médio, mas que aprendeu a programar por conta própria. Então, a mentalidade das empresas de Belo Horizonte, pelo menos a maioria delas, é uma mentalidade que ela busca muito mais o saber mesmo do que o ter diploma. Então, elas buscam muito mais isso e, às vezes, até uma formação. Aqui em Belo Horizonte o mercado está efervescente e, às vezes, estão catando a gente no mercado aí e às vezes prefere formar pessoas a ter que perder elas, então elas não preocupam tanto assim. Entendi. Bacana. Eu já ouvi falar bastante. Inclusive, a última entrevista que eu fiz, que eu ainda vou lançar no canal, é justamente de um aluno meu que é um ex-aluno, né? Ele já formou, que ele trabalha numa startup que mistura computação e direito. E todo mundo na empresa dele é mais da área de direito. Olha aí. Então tem uma bastante diversidade, né? A minha cunhada, ela também é da área de TI, é programadora, ela fez sistema de informação, só que ela trabalha num plano de saúde aqui, e tem muito médico que programa lá junto com ela, que sabe, que entende tecnologia e tudo mais, que fez medicina e depois acabou fazendo sistema de informação. E aí a gente vai vendo como é que vai tudo mudando. Com certeza. Eu queria já fazer algumas perguntas relacionadas ao seu trabalho mesmo. Você falou Uhum. que você trabalha mais com C#, não é isso? Hoje, atualmente, muito mais com C#. Eu tenho o meu foco, ele é bem trabalhar mesmo com a parte de back-end, num sistema web que eu sou uma das pessoas que dá manutenção nele. Certo. E assim, se você puder falar, né, assim, o que exatamente você desenvolve? Você trabalha em que tipos de sistemas? É uma coisa bem geral, zona? Então, é um sistema. Eu não posso detalhar muita coisa dele, né? Porque geralmente aqui em Belo Horizonte também é uma praxe, eu acho que em outros lugares também. Só para as pessoas terem uma ideia, eu sou consultora de TI. O que seria uma consultora de TI? Eu trabalho numa empresa e essa empresa, ela é contratada para gente que trabalhar lá. Então, eu trabalho numa modalidade chamada outsourcing, que é a terceirização. Então, hoje, dentro da empresa que eu trabalho, eu já fui para algumas empresas e atualmente eu trabalho, já vai fazer aí 1 ano, que eu trabalho com um sistema, que é um sistema que ele faz todo um processo de fluxo. A empresa, ela está aprendendo, cada área usava um sistema para alguma coisa, mas aí comunicava, né? Ah, eu fiz isso aqui, fulano, agora a bola está contigo. Aí nós estamos trabalhando no sistema, o sistema é muito grande, ele já está assim, ele já é usado, mas algumas coisas ainda falta, mas esse processo todo agora é feito pelo sistema. Então, quando uma pessoa acaba o sistema, acaba o processo dela, aí a outra já é notificada. Então, é um workflow, vamos dizer assim. E esse workflow não tem problema nenhum de falar, porque é muito genérico. Ele tem, se você for entender, basicamente ele é dividido mais ou menos em 3 partes, sendo que tem uma parte que é o front-end,
E aí o front-end dele, HTML, CSS, JavaScript e isso tudo usando o Angular. A parte de back-end, aí nós vamos usar o .NET e nós vamos ter um outro back-end que ele serve de interface para armazenamento de dados, mais o SQL. Então, assim, algumas coisas eu uso banco de dados. Então, eu tenho que mexer com banco de dados, tem que fazer análise lá. O banco a gente não usa ele, não tem um processo de normalização, não. A gente precisa armazenar algumas informações nele para ficar de mais fácil acesso para o meu back-end. Então, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho que preocupar com cadastro de pessoa, não tenho que preocupar com cadastro de alguma coisa e normalizar aquilo ali, fazer tabelas. Agora fugiu o nome uma tabela que liga com a outra. Também não lembro. Também não lembro. Agora fugiu o conceito. Eu já estou desligando a cabeça para o final de semana. Seria um join, alguma coisa assim? É aquelas tabelas que você faz que relaciona uma chave com a outra ali e tal. Você não precisa de normalizar tanto. Entendi. Eu tô meio por fora da engenharia de software. Pois é, então tem muito trabalho de análise, de engenharia de software, de arquitetura também, porque a gente tenta padronizar, a gente tenta usar a melhor forma possível, só que o sistema, como ele está em crescimento, acaba que às vezes a gente pensa num padrão, pensa em usar ele de um jeito todo bonitinho, depois ao longo do processo ele acaba ficando burocrático demais e às vezes ele não atende, então a gente vai mudando, então o sistema que eu mexo ele é uma misturada danada. A gente recebe informações em XML, tem que ler essa informação em XML, aí a gente passou a receber parte em JSON, e aí a gente tem que ler em JSON, então o sistema, ele é muito versátil e tem que saber muita coisa dele. Então, o bacana que eu gosto é esses desafios de cada telinha, ela tá de um jeito e aí a gente tem que entender aquele jeito e mandar ver. Bacana, legal. Você que escolheu trabalhar com back-end e C# ou foi uma coisa que aconteceu? Na verdade, o trabalhar com C# aconteceu. Na verdade, não. Eu comecei aprendendo a programar em Java. Eu tenho que falar isso. Eu comecei a aprender em Java. Porém, com essa ideia de tirar certificação, de entrar no mercado de trabalho, uma vez que eu já tinha uma formação na área, não, uma formação, mas não era na área, eu conversando com meu marido, a gente achou melhor que eu mudasse e aprendesse C#. E daí o mercado ele sempre foi muito bacana comigo de sempre ter vagas. Então, nunca tive problema com isso não, mas eu já trabalhei, sempre eu trabalhei meio que full stack, então eu trabalho lá com banco de dados, vou lá, modelo, precisando da gente fazer alguma documentação, a gente tem que fazer documentação, ou fazer ela em UML, ou vai fazer mesmo, cada cliente ou cada empresa que eu trabalhei, ela trabalhava numa forma diferente, então às vezes era padrão em Word, e aí a gente tinha que fazer tudo. Então, de tudo um pouquinho eu já fiz já. Entendi. Uma coisa que eu estava pensando aqui é justamente que eu não conheço muito bem o mercado de BH. Para uma pessoa que está iniciando na área e está buscando emprego, por exemplo, em BH, você acha que o C# é uma boa opção? Ou a pessoa deveria procurar trabalhar, por exemplo, com JavaScript, né? Que tipos de tecnologia você acha que está mais bombando? Então, o mercado aqui em Belo Horizonte, ele está muito bacana porque ele está muito diverso. Belo Horizonte é um dos mercados, um dos polos tecnológicos do Brasil. A gente tem aqui um núcleo chamado São Pedro Vale, e a ideia é ser um ninho de startups igual lá no Silicon Valley. Então tem de tudo. Eu já vi anúncio de emprego em Python, já vi em Ruby, C#, o próprio C#. Eu estava trabalhando, antes de eu ir nessa empresa que eu estou trabalhando hoje, eu trabalhava com VB lá. VB. Eu trabalhava com VBNet, mas assim, meu foco lá era, além do VB, era fazer relatórios, e aí uma ferramenta de relatório que se usa, você precisa de VB. Ele é bom para isso, o VB. O VB é bom para gerar relatório.
Então eu tinha que trabalhar com isso e era só relatório. Então, o meu visual era o relatório, nem era o web, não. Só que o mercado de Belo Horizonte, eu tô percebendo nele que ele tá ficando polarizado. Então, você vê vagas de emprego falando que se você quer front-end, que você quer back-end, que você quer full stack também. Então, se a pessoa quiser começar na área e ela tá aprendendo ainda HTML, CSS, JavaScript, ela vai encontrar coisas aqui. Aí precisa ir aprender um framework, JavaScript. O mercado de C Sharp, ele é forte, eu acho que ele é forte, mas ele não está imperando, não. Tá? Outras linguagens também estão aí. O próprio PHP, para quem eu brinco muito, falando que todo mundo brinca muito com PHP, né? Mas ele, para linguagem web, ele é bem forte também aqui. O que mais? Nossa, o mercado, eu fico vendo muita vaga de emprego, muita vaga. Eu olho muito no LinkedIn, como é que estão as coisas. Por mais que hoje eu tenha um trabalho, por mais que eu tenha alguma estabilidade hoje por causa da gravidez, eu gosto de ver como é que está o mercado, como é que ele está indo, como é que estão avançando as coisas. Às vezes aparece alguma proposta de emprego, eu pergunto o que é que as pessoas estão trabalhando, então o que algumas empresas se preocupam, elas nem perguntam qual que é a linguagem, elas só pedem para você desenvolver um desafio, não importa qual linguagem que elas querem entender se você tem uma boa lógica, se você consegue ter um bom raciocínio lógico, e daí a linguagem depois você aprende. Tem muita empresa que faz isso. Faz sentido mesmo. Eu queria te perguntar, Ana, sobre o Pode Programar agora. Assim, como é que surgiu a ideia de fazer um podcast voltado à parte de programação? Como é que surgiu a ideia? Então, eu sempre fui consumidor, sempre assim. Desde 2011 que eu consumo podcast, então foi a minha vinda para Belo Horizonte e eu ficar. Os primeiros meses eu ainda não trabalhava, eu só ficava estudando e fazendo teste e tudo mais. E eu ficava, às vezes, em casa. E aí, meu marido me apresentou o podcast. E um dos primeiros podcasts que ele me apresentou foi o Guanacast. Até tem um episódio que eu fiz com o Guanabara, que, gente, na hora que eu vi ele, eu comecei a chorar. Eu falei assim, nossa, eu sou muito fã dele. E aí, eu sempre fui consumidora, mas eu nunca pensei em gravar um podcast. Nunca achei. Eu pensava naquelas coisas de síndrome do impostor e tudo mais. Eu falei assim, gente, o que eu tenho para contribuir para alguma pessoa? O que eu tenho para falar? Não tenho nada para falar. E aí, eu tava de licença maternidade ainda e entrei e falei assim, gente, deixa eu ver o que tem aqui de grupos de podcast. Aí eu achei um grupo no Telegram do Escriba Café, que é um podcast que eu também ouço muito. Sou fãzona do Christian Gurtner, apesar de saber que ele é meu vizinho praticamente. Também é outra pessoa que o dia que eu encontrar, acho que eu vou ficar assim, porque eu gosto muito de história e eu gosto muito do jeito que ele faz o podcast. É maravilhoso a produção dele. E aí eu entrei lá no grupo e batia papo e tudo mais. E daí eu conheci o LX, que ele tinha um podcast chamado Os Comentadores. E aí a gente trocando ideia e tudo mais. Nunca pensei assim, nossa, vou fazer podcast, nunca passou pela minha cabeça. Ele pediu um dia para eu gravar um áudio, pegar algum microfone meu de qualidade e gravar, porque o editor dele era um editor muito exigente com relação a áudio. E aí o editor dele gostou da minha voz, gostaram das minhas opiniões. Falou assim, Ana, vamos gravar os comentários nesse mundo de podcast e tudo mais, por que mulher consome, por que mulher não consome tanto podcast e tal. Não, vamos fazer um episódio. Nesse meio do caminho, do convite até a gravação, a Jess, que já era dos comentadores, falou assim, por que ela não entra pro time? E já que ela sabe tanto de podcast assim e tal, já que é um ouvinte assídua, vamos dizer assim, vão entrar aí no time. Aí ele acabou me convidando para o time fixo. Gravei com a Jessie. Não conhecia, a gente mal conversou nesse episódio.
Passou uns dias, o LX chegou para mim e falou assim: ô Ana, você é programadora, né? Eu falei, sou programadora e tal. Você sabia que a Jess também? Que bacana, que legal. Para mim gravar um podcast disso? Eu falei, não, nunca pensei nisso e tal. Eu falei assim, chama ela. Eu falei assim, mas eu não sei como é que faz podcast. Eu não tenho a minha base e tal. Eu falei assim, não, calma. Vamos conversar com o nosso editor, que é o Thiago Miro. Vamos ver se ele dá uma força. Vamos ver se ele gosta da ideia. Aí ele gostou demais da ideia. Aí eu falei para a Jess, aí eu chamei ela já topou assim de boas. Não, vamos fazer sim e tal. Eu falei assim, mas você nem me conhece direito. Ela falou, não, vamos e tal. Eu falei, então tá bom. E daí a gente começou. O Thiago pediu uns deveres de casa, que era para a gente montar algumas pautas, já deixar alguns episódios já bem planejados. E aí a gente gravou, até a gente lançar, a gente tinha gravado uns 2 episódios e a coisa desembolou. E aí o que era um episódio mensal, e as pessoas pedem para ser semanal, e já teve gente que falou assim, ai, por mim eu queria todo dia. Eu falei, não, mas todo dia não dá, não dá. Não dá, semanal ainda também não dá, mas a gente tá indo aí, firme e forte. Quem sabe? Eu acompanho todos os episódios do Pode Programar, sempre que sai, eu gosto bastante. Com todo carinho, a gente, por mais que a gente tenha alguma coisa, algumas... Já acompanhou aí que eu tava meu mês de agosto, foi muito complicado, mas assim, o Pode Programar, ele virou um filho para mim e para a Jessie. Então a gente tenta meio que, faça chuva, faça sol, ter 2 episódios, pode sair com 1 ou 2 dias de atraso, mas todo dia 25 a gente tenta ter episódio. Pode sair no dia 12, pode sair no dia 27, mas a nossa data, nosso deadline é dia 10 e dia 25. Legal. E assim, eu fiquei curioso, Ana. Você tem alguma história interessante, engraçada para contar ao longo desses... Quantos episódios já? 42, saiu há 3 dias atrás, saiu 40º. Tem várias histórias, várias. Já aconteceu já. No início, gravava só eu e a Jessie. A gente fez um processo muito bacana, porque primeiro gravava só nós duas, a gente começou a ter um entrosamento entre nós duas, e aí a gente começou a convidar pessoas para gravar. Então, a gente sempre tenta ir no nosso limite. Então, se o nosso limite de conseguir editar, conseguir uma conversa legal, só mais 2 convidados, só vai mais 2 convidados. Um dia vai ser 3 convidados, pode até ser que tenha 3 convidados, mas aí a gente faz a coisa desembolar assim da forma mais natural. No começo, a internet da Jessie era muito instável, então a gente fazia um roteiro, um texto super bem bonitinho, e a gente falava, a Ana começa a falar aqui, a Jessie começa a falar aqui. A gente fazia isso porque, como a internet dela era muito instável, às vezes eu não conseguia ouvir ela, mas ela gravava o áudio lá. E aí o Thiago juntava tudo e fazia a mágica. Igual apresentador de jornal, né? Tipo isso. A gente, no início era desse jeito, aí depois ela arrumou a internet, ficou estável e ficou legal. Já aconteceu de eu não conseguir gravar, na verdade ela não conseguia gravar porque a gente estava gravando e acabou a energia. Nossa. Já aconteceu da gente marcar de gravar, eu acabar indo dormir e esquecer no início de gravar. Já aconteceu da gente, a conversa desembolar assim muito, durar muito a conversa e precisar de cortar, precisar de falar com a pessoa, olha, a gente tem um limite de gravação. Esse do Guanabara, pra você ter uma ideia, durou mais de 2 horas a gravação. Nossa. Essa foi bem tensa, porque foi no dia que o cara da JBS, o dia que ele falou lá das coisas lá e tudo mais, e foi nesse dia que a gente gravou. Meu marido chegou, abriu a porta super empolgado com tudo, atrapalhou a gravação, e aí a gente começou a discutir política, e aí demorou muito. Já aconteceu de episódios a gente não conseguir gravar direito e aí recorrer a backup porque a pessoa não teve problema e não conseguiu gravar. Já aconteceu já da pessoa ter um áudio todo atrapalhado e o Thiago magicamente conseguir resolver isso.
Esse episódio eu não vou falar qual que é, porque assim, não dá para perceber. Não dá para perceber mesmo que teve problema no áudio. E o áudio estava com muito problema. Na hora que acabou a gravação, eu fui ouvir a gravação da pessoa e falei assim, nossa, nós vamos ter que regravar isso, não tem jeito, não sei como é que vai ser. Mas aí o Thiago conseguiu milagrosamente resolver. Foi lindo. Deixa eu ver o que mais que já teve já. Teve um episódio muito legal que até saiu na gravação, foi um episódio com a Evelyn, que é o episódio 24, que ela chegou e falou assim, ai, adorei vocês terem me chamado nesse episódio, é o número do viado, que não sei o que e tal, e assim, eu nem tinha pensado, nem tinha associado isso, e eu fiquei meio sem graça, e ela lidou super bem com isso, e a coisa desembolou, então foi muito legal. Esse episódio é o episódio de Firebase. Gostei muito de ter gravado com ela. E outros episódios também que eu já gostei muito de gravar, muito mesmo. Eu ia perguntar justamente uma coisa relacionada, que é o seguinte: quais episódios você lembra com bastante carinho, assim, que te marcou? Eu sei que já foram muitos, mas quais que você lembra, assim, que, nossa, esse foi sensacional gravar? Assim, eu gosto muito de gravar só eu e a Jessie, porque a gente tem uma liberdade muito grande hoje uma com a outra. A Jessie já veio aqui para minha casa 2 vezes, já dormiu aqui em casa, já fui buscá-la no aeroporto. Então eu tenho um carinho hoje muito grande, muito mais do que minha amiga. A gente conversa e a gente conversa coisas como se fosse quase irmã. Então eu gosto muito de quando a gente brinca, quando a gente fala assim, nós vamos gravar só nós duas. Aí a gente fala assim, episódio raiz. Então eu sinto um carinho muito grande quando a gente resolve gravar nós duas, e são episódios que a gente tenta fazer episódio curto, às vezes é um episódio mais técnico, são episódios que a gente tem uma preparação maior, um estudo maior, de como que a gente vai transformar um conteúdo que ele é visual e como é que ele vai virar áudio. Difícil. A gente... então é um episódio que é um trabalho que dá um carinho. Então eu gosto muito desses episódios, assim. Eu gosto muito de episódios que as pessoas mostram paixão no episódio, assim. Tem um episódio que ele não é muito baixado, eu acho que é pelo próprio nome dele, que é o Mães na TI. Mas eu tenho um carinho tão grande, a Alda, ela fala tanto dessa coisa do ser mulher na área de TI, ela até lançou uma hashtag, uma época, no meu lugar em TI, então eu gosto muito desse episódio. Teve uma situação muito engraçada, assim, de gravar, que na verdade nem foi pro Pode Programar, foi pro Dev na estrada, que eu esqueci de falar isso antes, que a polícia bateu aqui na porta de casa. Essa história, eu sei dessa história. Mas conta que é interessante. Ai, gente, que vergonha que deu. O pessoal do Dev na Estrada convidou a gente para gravar num especial de março para falar de mulheres na TI. E aí a gente foi gravar, tudo mais. Foi uma das primeiras vezes que eu gravei vídeo. Então eu era meio tímida com vídeo. A Jess, ela é muito tímida até hoje, tanto que toda vez que eu falo com ela, eu falo assim, vamos fazer uma live, vamos fazer alguma coisa. Ela não gosta, não quer e tal. Um dia nós vamos fazer mais vídeos pro YouTube, mas ela não curte tanto. E aí a gente gravando, no meio da gravação, tipo, já tinha uns 30, acho que nem uns 30 minutos de gravação, mais ou menos, meu marido bate na porta, falando que a polícia tá batendo ali na porta ali. Eu falei assim, meu Deus do céu, por que eu tô falando muito alto, alguma coisa assim? Eu falei assim, não, parece que estão invadindo o prédio. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa. Aí ele foi lá, acompanhou os policiais, foi em vários lugares, não achou ninguém, foi um trote. Aí só que eu fiquei muito nervosa, não consegui gravar, e aí teve essa situação. Mas eu gostei muito de gravar com Montanha, com Ramon, porque eles mostram paixão pela tecnologia e pro podcast também. Então foi muito gostoso, por mais que seja um episódio curto, foi um episódio muito bacana de gravar. Eu não tenho como elencar, falar assim, esse episódio aqui para mim foi o melhor do Pode Programar, porque foram tão lindos. Eu gostei muito de ter gravado com meu marido. Por incrível que pareça, assim, não pelo fato dele ser meu marido, mas é porque a gente sempre teve uma logística aqui em casa, dele ficar cuidando do meu filho, quando a gente gravava e tudo mais, e aí a gente não tinha recurso técnico para conseguir gravar os dois, mais a Jessie à distância.
E aí, depois de tanto tempo, a gente conseguiu o recurso, assim, a gente bolou um esquema aqui, eu fiquei num quarto, ele ficou em outro, a gente conseguiu gravar o áudio. Então, eu gostei muito desse episódio, gostei do episódio que o Thiago Miro gravou, falando em pessoas que não tem nada a ver com a área, ele é técnico em química, e ele manja muito de SEO, eu sempre falo SEO, e aí parece que é CEO, mas ele manja muito de SEO, então eu achei muito legal no mês de julho, no mês de junho, mês de julho, que a gente faz aniversário de podcast, que esse ano a gente fez esses 2 episódios, porque os 2 fazem parte da nossa equipe, né? Então eu achei muito legal fazer isso. E assim, se eu for falar cada episódio, por que que eu achei legal cada um, nós vamos ficar aqui uns 2 dias e eu ainda não vou ter terminado. E como é que é o processo assim, para escolher pauta para um episódio? Como é que vocês decidem? Próximo a gente vai falar disso. Ai, depende de cada um que as pessoas acham. Tem um amigo nosso que fala que as pautas elas são guiadas pela Jessie, porque a Jessie quer estudar alguma coisa e a pauta é guiada por ela. Sabe que é engraçado? Os meus vídeos eu faço a mesma coisa também. Às vezes eu estou muito interessado num tema que eu quero estudar, aí eu vou fazer vídeo disso. Que é bom que você estuda, né? Exatamente. Mas, assim, é muito aleatório. Hoje é muito aleatório o nosso processo de gravação. E é um processo que ele é fluido. Eu estava conversando com a Jessie ontem, porque a gente não entende como que dá tudo tão certo mesmo com tanta distância. Eu moro em Belo Horizonte, a Jessie mora lá em Florianópolis, o Thiago mora em Olinda, Nossa. e eu não sei onde que a Ellen, que é a nossa editora hoje, eu não sei onde que ela mora. Mas, assim, a coisa funciona. Você sabe que sai episódio, assim, regularmente. A coisa funciona lindamente. Então, a gente decide, geralmente, aí 2 episódios, mais ou menos, com antecedência do que vai ser. Por exemplo, o próximo episódio já tá decidido o que é. Eu tô terminando a pauta dele, vai ser gravado semana que vem. E aí, a partir disso, a gente... Ou é porque a pessoa que a gente gostaria de gravar, e aí a gente pega uma pauta e monta em cima daquela pessoa, ou às vezes realmente é por causa de um tema que a gente quer falar, que a gente sentiu vontade, ou porque realmente eu vi no meu trabalho alguma coisa, ou a Jessie viu, e a gente tá com interesse de falar, ou a gente recebe também muito feedback. Igual a gente fez uma live antes da gente fazer o Dev Day, e o pessoal tá pedindo muito pra gente falar de Python. Então, a gente tá montando 2 temas que a gente tá aí montando. Tem um tema que já é antigo, que a gente tá tentando montar, que é o de teste de qualidade de software e o de Python. Eu sou um dos que querem um episódio de Python aí que tô esperando. Pois é. Então, eu vou dizer que eu tô escolhendo a dedo quem que eu quero que participa. Não é um episódio que eu ainda escolhi quem, mas, assim, é um episódio que eu quero muito que aconteça, mas eu ainda tô escolhendo a dedo quem que eu vou chamar. Do mesmo jeito que eu escolhi a dedo o de PHP, que foi eu que escolhi, fui eu que montei ele, só que quem fez a pauta toda foi a Jessie, né, porque ela que é especialista na área. Mas, assim, eu falei com ela, olha, Jessie, vamos chamar essa mulher aqui, que essa mulher aqui é foda, vamos chamar ela, vamos. E aí a gente chamou. E já são quantos anos de Pode Programar? 2 anos? Já são 2 anos. 2 anos. E aí, não sei como é que eu vou fazer quando a minha filha nascer, não, mas vai continuar. A gente vai dar um jeito. Quando você estava falando dos episódios, por exemplo, de mulheres na TI, mães no TI, eu estava pensando numa coisa. Quando eu fiz faculdade, eu lembro que a minha turma tinha, acho que 5 ou 6 meninas. E Quando começou, né? Quando começou. Depois, algumas foram desistindo e tal. Como é que você vê essa diferença em quantidade de homens e mulheres nessa área? Assim, a que você atribui isso? Então, é muito interessante esse negócio. Quando eu fiz faculdade, na minha sala eram 40 pessoas, e dessas 40 eram 5 homens, o resto tudo era mulher. Acabou que, na época que a gente formou, aí a turma
inflou e virou 50, e aí continuaram 5 homens, 5 ou 6 homens, e o resto tudo de mulher. E aí eu atribuo muito ao processo. Vai ficar chato eu acabar falando, assim, alguns termos e tal, porque depois vai ficar falando que eu tô levantando bandeira, mas não tem jeito. Atribui-se muito à mulher o cuidado, que a mulher tem um dom para isso e tudo mais, por isso que você vê mais mulheres na área da saúde, apesar de que, quando eu vejo aqueles livros de formatura de medicina, às vezes o homem tem um número maior, mas ele está meio a meio hoje, mas nas demais áreas são mulheres. Aí você vai ver aí na área da saúde que tem fisioterapia, enfermagem, a própria psicologia, a própria biologia, então são áreas que predominantemente feminina, creio que por causa dessa ideia que impetraram na cabeça das mulheres. E ali na área de TI, a gente sabe que tudo eram mulheres, tanto é que eram computadoras, que as mulheres que computavam os cálculos. A gente vai ver aí a primeira pessoa que programou sem existir um computador foi a Ada Lovelace, lá 2 séculos atrás. Aí nós vamos ver aí as computadoras que tinham na NASA, no exército americano, porque eram elas que faziam essa parte toda. Tanto é que tem aquele filme Estrelas Além do Tempo, que elas começaram a mexer com Fortran e tudo mais. Já tinha ali junto ali a Grace Hopper. E aí, ali na década de 70, começaram a acontecer algumas situações que começaram a falar que mulher não é da área de tecnologia, que mulher não sabe programar, que mulher não tem raciocínio lógico. Inclusive, existiam muitas mulheres que eram formadas em matemática, hoje também não se tem mais tanto, por causa desse desencorajamento às mulheres, a capacidade que as mulheres têm. E aí, hoje, nós estamos fazendo aí, eu e mais um monte de mulheres, estamos fazendo um trabalho falando assim, não, mulheres, nós podemos também. Tanto que o slogan do Pode Programar é que nós podemos. Bacana, é bem legal. Eu gosto também da frase que você usa no início dos podcasts. Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Essa mesmo. Olha, eu não sei como que eu arrumei esse bordão, não, assim, eu fiquei pensando ali no segundo episódio, gente, eu podia arrumar um bordão, ia ficar legal, eu não tenho problema de repetir, eu não quero que seja uma coisa assim, uma frasezinha legal, igual é formatado os podcasts, né? Os podcasts, as pessoas falam frases aleatórias que tem a ver com o tema, e depois que começa o programa, eu não queria alguma coisa assim. Aí eu falei assim, eu vou montar um bordão para mim, para as pessoas me identificarem por causa daquele bordão. E aí saiu esse. E assim, quais podcasts da área de tecnologia e dos que não são da área de tecnologia que inspiram vocês a fazer o Pode Programar? Na área de tecnologia, tem aí os grandes, né? Que é o Hipsters.tech, o Dev na Estrada. Tem um que ele é um pouco recente, que ele chama Quebra Dev, que eu acho ele bem legal. Isso eu não conheço, não, vou até procurar. Eu acho ele bem legal, porque até os meninos falaram que, assim, eles entenderam que a gente, como mulher, estava abordando um nicho, e eles abordam essa parte de inclusão de periferia. Então, eu acho bem, bem legal essa abordagem que eles dão. Então, assim, a gente tá aí, cada um separado, mas quando a gente junta, a gente está fazendo inclusão na área, então é bem legal. Eu gosto muito, eu sou fãzona do SciCast. Quando eu e marido, a gente viaja, a gente vai ouvindo SciCast. A gente já parou, assim, acabamos parando de ouvir Nerdcast. Na verdade, eu acabo não ouvindo muito Nerdcast, porque são episódios que a gente já sabe que são episódios muito bons. São episódios que, tecnicamente, eles são muito bons mesmo. Então, eu vou escolhendo mais por temática, eu não fico seguindo. Toda sexta-feira eu baixo o episódio para ouvir, não sou dessas. Tem um episódio também que chama Mulheres na Engenharia, que eu tô gostando de ouvir. Quando sai o Escreva Café,
Eu gosto muito de ouvir a produção em si de Minas Gerais. A gente tem uma espécie de organização, assim, que chama YPod, e aí todo ano a gente está organizando evento, aí é eu, do Pode Programar, a Karen, do X-Spoilers, que também é muito bom, adoro, já participei. O Marcelo e o Rodrigo do Entre Fraldas, que aí nós vamos falar, se a gente fala que tem mulheres na computação, tem pai participativo aí na paternagem, na maternagem, que são eles, eu também já participei lá. E tem uns episódios lindos que eu já participei lá. E tem a Priscila Armani, que ela é do podcast O Que Assistir. Nós 5, a gente organiza, assim, a gente gosta de contribuições de todo mundo, mas a gente que junta mais para fazer todo ano, aí já fizemos 3 edições já do iPod, que é encontrar podcasters. Então, você é produtor, você é entusiasta de podcast e quer participar? Bora participar. A gente tem um grupo no Telegram que é de podcasts mineiros. Então tem uma galera boa que fala de muita coisa lá. Lá tem um editor que eu gosto de paixão, que é o Senhor A. Muito bom também, que ele ajuda pra caramba as pessoas para editar áudio. Até eu te falei um dia que você me pediu uma indicação. O que mais? Nossa senhora, para podcast é tanta coisa que eu tenho para falar que eu nem sei. Eu estava pensando numa coisa aqui, Ana. Você é mãe, você trabalha com podcast, você também trabalha na parte de desenvolvimento, você também organiza evento. Aí eu queria perguntar, seu dia tem quantas horas? Tem 24 horas do mesmo jeitinho, não sei como é que as coisas saem. E de vez em quando eu ainda resolvo aí fazer umas palestras na área de TI aí. E estou aí vendo a possibilidade de fazer um workshop de podcast numa faculdade aí que o pessoal tá curtindo muito a ideia e vamos levar podcast aí pro povo. Estamos pensando nisso e olha, e ainda grávida, né? Pois é. E assim, como é que surgiu essa coisa de organizar evento também, como o Dev Day? Então, eu participei do Dev Day ano passado como palestrante. Eu não tinha participado ainda de um evento tão grande como é o Dev Day. Achei muito legal, senti falta de mulher na organização. E eu perguntei para eles, falei assim, cadê a mulherada? Eu falei assim, não tem. Aí eu falei assim, eu quero participar no que vem. Ano que vem eu quero ajudar na organização e tudo mais. No meio do processo eu descobri que estava grávida, eu falei assim, olha, eu vou até onde que eu consigo ir e eu vou ajudar vocês. Inclusive eu tô agora com a camisa, uma das camisas que a gente vendeu lá, que é com Alan Turing. Eu adoro essa frase aí dessa camisa. Eu vou mostrar aqui no videozinho aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho bem legal também. Tem a outra da Grace Hopper, mas a Grace Hopper está lavando, aí por isso que eu não usei ela hoje. E aí eu resolvi participar. Nesse meio do caminho, eu fui convidada pela Alda para a gente fazer em alguns estados, fazer no mês de março, abril ali, uma espécie, um meetup um pouquinho maior. E aí, tanto é que esse meetup eu acabei convidando a Mila para ajudar, para palestrar, ela palestrou também, estou devendo ela o áudio e o vídeo disso, ela até hoje puxa minha orelha, Ana, eu quero. Nessas 24 horas, falta a hora para eu fazer tudo. Então, eu não consegui até hoje mexer com o áudio e o vídeo desse evento que a gente acabou fazendo. Foi muito legal, foi uma experiência cansativa, mas foi uma experiência muito, muito valiosa. Tanto o Kodai Talks que eu fiz, quanto do Dev Day, foram coisas muito legais. E vamos ver se ano que vem eu vou conseguir organizar mais evento. Agora eu tô parando, tô diminuindo o meu ritmo, que a barriga já tá começando a crescer, já tá ficando grandinha, e aí eu tenho que parar. Eu chego pra mim e penso assim, Ana, sinto muito, mas você tem que parar um pouquinho. Não, com certeza, que é muita coisa, né? Muitos compromissos aí. Muita coisa. Meu marido fala assim, olha, não sei como é que você aguenta? Não sei. Eu falei, olha, nem eu. Eu só aguento porque eu tenho você para me ajudar, outras pessoas para me ajudar, porque sozinha eu não ia conseguir fazer nada. Ana, eu não queria ficar mais tomando seu tempo. Normalmente, quando dá mais ou menos uma hora, eu gostaria de continuar conversando com você por mais tempo, mas para não ficar cansativo para você e tudo mais,
Olha, por mim, a gente pode ir aí. Meu filho já dormiu, meu marido acabou de passar aqui já falando, já que ele já dormiu. Meu marido fica acordado até tarde. Hoje é sexta-feira, então, assim, se quiser conversar mais, por mim tá tudo bem. Agora, por você, aí você vê isso aí não tem problema não. E eu sei também que quanto mais a gente conversa, mais trabalho para edição também, então também Tem isso não. também. Também a gente tem que pensar nisso aí. A gente pode fazer uma parte 2 depois? Não sei, quem sabe? Tem isso também. Vou fazer mais uma pergunta, então, que eu tive curiosidade aqui de saber. Quais canais de YouTube você costuma acompanhar, seja da área de tecnologia ou não, que influenciam no Pode Programar de alguma maneira? Olha, eu não costumo, quando eu vou para o YouTube, eu não costumo muito ir justamente pela falta de tempo, porque o consumo da mídia é um consumo que você tem que ter mais atenção. Um dos motivos que eu prefiro o podcast, porque enquanto isso eu estou no trânsito ou estou fazendo alguma coisa, eu consigo ouvir podcast. Então, eu prefiro até podcast, inclusive um dos podcasts que a gente ouve aí, eu e você, eu sou os 4 curiosos, que eu não falei na lista aí, que é o podcast da Mila, que também não entendo como que aquelas meninas também têm tempo para isso. E ainda elas viajam muito. Não, é verdade. Eu sou assídua com Peixe Babel, sou um pouco assídua, não muito, com o Universo Discreto. Ó, eu já ouvi falar desse. Eu adorei, inclusive, o tanto, assim, que você falou de urna eletrônica, eu amei, e foi uma Obrigado. inspiração, na verdade, para eu fazer o episódio 42 com Turicas, que, na verdade, a gente não abordou nada de urna eletrônica, mas foi uma inspiração para fazer o tema, que foi hackeando dados públicos. Então, foi uma inspiração aí, nisso aí. Obrigado, que eu gostei muito desse episódio. Eu acho que eu ouvi ele foi ontem ou anteontem, não lembro. Aham. E gostei bastante. Ele ficou bem legal. Se pudesse também, eu tinha gravado ele muito tempo, porque chega uma hora realmente que fica cansativo. Eu tô brincando aqui que tô à disposição, mas tanto para quem que é convidado e que para quem tá hosteando, a gente sabe que ele fica um pouco cansativo. Inclusive, minha voz já tá começando a querer falhar. Olha só que interessante isso. Fazer técnicas, período, captação, a gente pode falar de outra, fazer uma coisa mais off-topic um dia, que eu também vou gostar de fazer. Mas aí, voltando, eu gosto assim, quando eu vou para o YouTube, eu gosto de estar naquele momento para aprender alguma coisa. Então, como eu falei, Peixe Babel, Universo Discreto, Primata Falante, Pirula, a partir daí tem o Fisiculturista com o Caio Gomes. Aí eu gosto também, assim, de ver coisas nada a ver. Então, que seria coisas nada a ver para mim, no meu caso hoje? Eu, de vez em quando, eu gosto de ver Diva Depressão, gosto de ver, quem mais aqui que é nessa vibe? Gosto demais da Jujute também, eu não sei como é que pronuncia. Também não. Então eu gosto eu gosto das abordagens dela. Eu gosto de procurar vídeos da Fernanda Gentil, porque eu racho de rir dela e ela deixa tudo mais leve. Os desafios da vida dela, que é muito pesado. Então, é uma pessoa que até uma das minhas inspirações para conseguir fazer tudo e de uma forma mais leve é ela. Eu gosto muito de ver. E aí eu procuro coisas assim, às vezes meio nada a ver para ver, mas eu gosto ou de estar focada aprendendo alguma coisa, ou fazendo ou alguma coisa nada a ver, por exemplo, deitada na cama. Eu gosto muito de ver vídeo técnico mesmo, os vídeos técnicos. Eu procuro vídeos de MVPs. Para quem não sabe, a Microsoft tem um programa lá que chama Most Valuable Professional, que são profissionais que gravam vídeos, tipo o Albert Tanuri, o Magu, o Renato Groff, a Loiane Groner, a Glaucia Lemos. Então, essas pessoas todas, eu gosto muito dos vídeos técnicos delas, mas assim, aí eu tenho que sentar no computador, abrir os meus programas para estudar, e aí esses eu não consigo fazer em qualquer lugar, ficar sentada no sofá, não. Esse aí eu faço no computador. Entendo. É mais ou menos isso.
Assim, ô Ana, eu acho que eu vou ter que terminar mesmo, Uhum. mas eu não queria deixar de encerrar sem fazer uma pergunta, que é o seguinte: o que que você diria para alguém que está pensando em iniciar na área de tecnologia ou começar um podcast relacionado? Que dicas, que coisas você poderia dizer para incentivar ou até para ajudar essas pessoas? Assim, para uma pessoa entrar na área de tecnologia, eu só falo assim: vai, caia de cabeça, estuda, vai lá, não ache que você está perdendo tempo, do mesmo jeito que eu fiz faculdade e exerci a profissão, eu acho que foram anos que enriqueceram demais a minha vida, não foram anos jogado fora. E para você fazer um podcast, ou às vezes um canal no YouTube, criar alguma coisa na internet, não pegue receita de bolo. Não pega, por exemplo, igual tem muita gente que quer fazer um podcast que ele tem uma temática que um outro podcast já tem sucesso nele. Procura fazer um diferencial, alguma coisa que de uma forma que você vai abordar, que você vai sentir bem. E aquela coisa que a gente fala, você faz com amor que vai sair, que vai ter sucesso e tudo mais. Sim, é verdade. Então, o jeito que eu e a Jessie, a gente faz o Pode Programar, é um jeitinho só nosso, a gente conversa coisas, a gente fala coisas, a gente brinca uma com a outra, e eu acho que esse jeito nosso é um jeito que chama atenção e as pessoas continuam nos ouvindo, além da gente fazer as abordagens de forma em áudio que interessa as pessoas. Então eu faço esse conselho. Quer fazer alguma coisa? Pode pegar aquela receita ali da pessoa, mas pega o seu toque, dá o seu toque pessoal nele e vai fundo também. Se não conseguiu hoje uma quantidade de downloads, se não conseguiu uma quantidade de seguidores nas redes sociais, vai persistindo e vai fazendo porque você gosta. O negócio tem que ser divertido, não pode ser aquela obrigação, não. Sendo divertido, você vai longe. Ana, eu queria te agradecer muito por essa participação ilustre aí no meu canal. Assim, muito Ai, obrigado eu que mesmo. agradeço o convite. Eu espero que a gente faça aí uma parte 2 em breve aí, né? Vamos marcar. E assim, Sim, sim. eu queria deixar assim, se você quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade, qualquer mensagem, qualquer recado que você quiser falar. Ah, eu só quero falar para todo mundo ouvir podcast também, não é só para ver no YouTube, não. Vou falar para as pessoas que eu estou no YouTube também, mas é mais áudio, que é só procurar por Pode Programar, o Pode com D mudo. Dê sugestões, podem procurar a gente, mas sejam respeitosas. Às vezes as pessoas acham que por ser mulher, por alguma coisa, pode falar o que quer, que a gente vai deixar para lá. A gente realmente deixa para lá, mas às vezes nós somos seres humanos, a gente um pouquinho chateado com alguma coisa, muito de histórias legais, a gente tenta incentivar, se precisa de algum incentivo, precisa de alguma orientação, pode procurar a gente também, a gente responde em todos os canais que a gente às vezes não responde na mesma hora, porque a gente trabalha, tem vida própria e tal, mas a gente procura responder todo mundo, com todo carinho do mundo, por mais que não tenhamos tanto tempo assim. E a consideração que eu tenho feliz, todo mundo tem amor, o pessoal tá aí com muito ódio, o pessoal tá brigando muito por Verdade. nada, então vamos todo mundo ser feliz. Concordo. E acho que com essa mensagem positiva a gente pode encerrar. E, Ana, novamente, muito obrigado aí pela. Eu que agradeço. E eu que agradeço. E vai amar com... Daqui a pouco a gente vê aí o que é aqui de tema, o que é que nós vamos falar. Tá certo. Eu vou interromper aqui, então.